Olá, eu sou a professora Desirê Mello e eu vou apresentar para vocês uma videoaula que eu intitulei como Design Pós-Moderno, do Normativo ao Flexível. A intenção é apresentar as principais características que influenciaram o design contemporâneo a partir do movimento do design pós-moderno. É uma aula síntese que vai ser apresentada em um único bloco. Então, o objetivo é mais estimular o interesse pelo tema, onde serão apresentadas algumas referências bibliográficas, sendo possível seu posterior aprofundamento. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas. E vamos lá, então, para a apresentação. Antes de a gente falar sobre um design pós-moderno, é importante entender o que foi o projeto anterior, o projeto moderno. Uma vez que o movimento do pós-moderno tem a intenção de marcar esse momento seguinte, e neste caso específico deste movimento, é um movimento que surge contrário a esse momento anterior, que é o projeto moderno. Então, o projeto moderno no design, ele é conhecido principalmente por a sua promessa de melhoria da qualidade de vida, por meio dos avanços industriais. Então, foi aquele momento onde acreditavam-se que, com o desenvolvimento do sistema de produção industrial, poderíamos, de uma certa forma, controlar o desenvolvimento da sociedade a partir desses avanços. Então, primeiro, acreditavam-se fielmente de que era necessário a adequação do projeto ao propósito. E quanto mais adequado a esse propósito, mais eficaz seria o resultado. Então, é a adequação do projeto ao propósito como uma regra norteadora para a produção, sempre uma produção em massa. E tinha essa questão que acreditava-se que seria benéfico essa relação de tudo que é igual em grandes quantidades para todos. Então, esse era o argumento de que com essa demanda em alta escala seria possível o acesso a esses produtos para todos da população. E com esse aumento dessa demanda também aumentaria o número de trabalho, então favorecendo o crescimento, do trabalho. E nesse contexto específico do design, porque isso envolveu toda a escala de produção industrial, mas especificamente no design, tínhamos muito a valorização então da função prática em si, do uso e do utilitário, e radicalmente uma supressão do que era intitulado como estilismos. Então, a dimensão estética do design era considerada como algo superficial e desnecessário, onde para que se pudesse aumentar uma produção em grande escala, seria então valorizado aquilo que é essencial, que é a sua função prática. E com isso houve então uma intenção de aproximar o design às ciências, e foi essa aproximação entre design e ciências que houve a autonomia, ao menos a intenção de autonomia do design, separando essa área de outras que eram correlacionadas no seu surgimento, como as artes e principalmente o artesanato. Então, temos que considerar que antes desse processo de industrialização, todos os artefatos eram produzidos artesanalmente, num sistema manual, e que havia uma demanda de produção totalmente diferente de uma produção em larga escala, como essa produção em massa.
E para se obter uma produção em massa, houve uma separação do trabalho. Então, algo que era produzido por uma única pessoa passa a ser desenvolvido por um grupo de pessoas, separando então essas etapas do projeto, onde o designer ele passa a ser a pessoa que projeta como vai ser realizado o artefato e quem realmente efetua essa produção em grande escala a partir das indústrias são os operadores. Por isso então que o design ele passa a se preocupar largamente com as metodologias projetuais, para que pudesse então evitar erros nessa produção. Só que surge um movimento então intitulado como pós-moderno, e aí faço uma menção de que há algumas posições contrárias a esse termo no campo da arte. Por exemplo, Alberto Tassinari, que escreveu o livro Espaço Moderno, fala mais do processo de desdobramento do moderno para o contemporâneo nas artes, do que uma ruptura desse pós-moderno. Mas na arquitetura e no design, essa ruptura ela é possível de ser abordada, onde se vê então uma intenção explícita de negar o movimento anterior. Então, negar o movimento, o projeto moderno. Então, em diálogo com essas transformações que ocorreram nos anos 50, 60 e 70, transformações políticas, sociais e culturais, e econômicas no sentido do avanço do capitalismo, a gente tem como, por exemplo, esses movimentos que ocorreram nos Estados Unidos, como a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, as constantes ameaças de catástrofes nucleares, os movimentos da contracultura, aí entrando o movimento feminismo, o movimento negro de luta contra os interesses de uma cultura. Cortou meu áudio um pouco. Voltei. Mas também um interesse em valorizar essa individualidade dos grupos sociais e o aumento da destruição do meio ambiente, então a crescente desigualdade social, então todos esses acontecimentos nesses anos. O movimento pós-moderno ele surge na intenção de evidenciar o fracasso do projeto moderno, ou ao menos de como que esse projeto moderno, que tinha a promessa de desenvolvimento a partir do capitalismo e da revolução industrial, de como que esse projeto, na verdade, ele não se efetivou. Na verdade, cada vez mais estavam se observando radicais desigualdades. E esse movimento, culturalmente, emerge na intenção de evidenciar, então, o fracasso do projeto. No design, especificamente, as críticas se direcionavam contra a estética funcionalista. Então, como o movimento projeto moderno valorizava a função, o uso utilitário, as produções pós-modernas elas vinham com o interesse de mostrar como que essa produção tudo igual para todos, ela era fria, inexpressiva, sem vida e ao mesmo tempo incompatível com os interesses das sociedades. Por exemplo, no Brasil, o design teve uma grande influência da escola de Ulm, que é uma escola da Alemanha, que tinha como principal objetivo a estética funcionalista. E quando surge esse movimento no Brasil de trazer essa metodologia de ensino para as escolas, universidades brasileiras, como a Escola de Ensino de Design do Rio de Janeiro, e depois a replicação desse método para as outras universidades de design no Brasil,
houve uma grande reflexão sobre como que essa estética, tudo igual para todos, não refletia a real cultura brasileira, onde a diversidade é o que predomina, e principalmente onde o trabalho artesanal da produção de artefatos era extremamente predominante. Um exemplo a situar no Brasil. Mas esses movimentos, então, passaram a pôr em evidência essa necessidade do particular, do específico, da singularidade. Aqui eu mostro para vocês um exemplo desta crítica apresentada na exposição Beauty, exibida nos museus da Alemanha. No caso, essa foi vista no Museu Frankfurt, onde esses dois designers, Sangmeister e Wash, um casal, mostra diferentes contextos na cultura de como que a unificação que aconteceu com o funcionalismo retirou todas as características que são extremamente relevantes nessa diversidade cultural. Então aqui eles exemplificam estações de metrô em Berlim. Como que as antigas estações de metrô evidenciam características estéticas que conseguem diferenciar seus contextos e mostrar uma grande diversidade de elementos visuais. E como que isso se tornou, após eliminar o que eles chamavam de estilismo, se tornou um ambiente totalmente padronizado, funcional ao extremo, onde tudo aquilo que era visto como uma rica diversidade cultural se elimina. Então essa estação de metrô, são duas estações de metrô, podem ser, por exemplo, apresentadas não apenas em Berlim, mas você poderia dizer que parece, por exemplo, com a estação de metrô de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Nova York, ou de qualquer lugar no mundo. Exatamente porque quando você elimina a diversidade estética de um contexto cultural, você tem a padronização, que é o interesse da estética funcionalista. E essa exposição, ela faz uma enorme crítica sobre isso. A perda que você tem quando você valoriza apenas o funcional. Outros exemplos que eles colocam na exposição aqui no caso da arquitetura, residências tradicionais da cultura específica de cada região. Então a gente tem uma cabana construída, dá para ver bem ali a argila, os materiais naturais específicos da região. Não tenho certeza especificamente da cidade ou país, mas sei que é de uma região tropical. Aí você tem o segundo, que é no Alasca, onde você também tem a valorização desse fazer cultural extremamente específico e regional, e de um saber que passa de geração em geração, como o anterior. Aí você tem o seguinte, na China, e todos eles, se você for observar, têm características e valores simbólicos culturais muito grandes e funcionais também, mas com suas características culturais. E ele mostra nessas exatamente mesmas cidades as produções arquitetônicas, então construídas e influenciadas pelo movimento do funcionalismo, que são esses três edifícios extremamente similares, que marcam muito esse movimento do funcionalismo na arquitetura. Então vejam, uma região do país tropical, uma região no Alasca e outra na China, e poderia ser a mesma cidade ou qualquer cidade. E esse mesmo da China poderia ser Nova York, poderia ser São Paulo. Então ele compara
um malefício que acontece quando você intenciona padronizar, visando uma funcionalidade. E essa exposição é tão radical, mas tão radical, que ela faz uma comparação, inclusive, com os ambientes construídos na época do nazismo para abrigar os judeus. Então, ele compara que foram o mesmo, um importante arquiteto do período do racionalismo, funcionalismo alemão, que trabalhou na construção do projeto desse dormitório para receber os judeus. É uma exposição extremamente forte, que faz um elogio à estética, mostrando que a dimensão estética não é meramente estilismo e decoração, mas que ela tem uma força e uma importância cultural. Então, o movimento pós-moderno, ele vem acompanhar essa crítica também. É claro que essa exposição é bem didática, é possível visualizar o que eles colocam. E bem organizada, e o movimento pós-moderno ele já vem de uma forma de se expressar, só que na ausência de regras. Então, a intenção do movimento era de que não houvesse mais essa linguagem estética universal, mas que fosse favorecida uma liberdade de expressão e experimentação, privilegiando as características da cultura local. Então, privilegiando os materiais locais, os valores simbólicos locais e os interesses dessa determinada comunidade. Porque não é possível achar que os interesses, por exemplo, de uma cultura no Brasil sejam os mesmos interesses de uma cultura na China. Temos valores diferentes e uma diversidade que deve ser privilegiada e não negada. Então, enquanto no projeto moderno o efeito estético era dependente da função prática, onde existe essa frase extremamente famosa que é a forma segue a função, o movimento pós-moderno é principalmente portador de mensagens simbólicas, um meio para a supercodificação do objeto, onde o Bonfim brinca, né, com a frase, dizendo que a forma, na verdade, então, ela segue a fantasia. O autor Bonfim. Aqui temos um exemplo bem conhecido. Essa primeira imagem é uma estante da IKEA, uma empresa conhecida mundialmente pelo fato de oferecer uma estrutura de faça você mesmo. Você compra a estante e ela vem desmontada e eles têm essa concepção de que você mesmo pode montar. E seus materiais são extremamente funcionais, no específico essa estante. Criada dentro desse movimento, então, do funcionalismo. E já a estante seguinte, Colton, do grupo Memphis, que foi um grupo italiano muito conhecido nesse movimento pós-moderno, cria uma estante para realmente pôr em questão, né, o que é essa função. E até brinco que, mesmo que a estante não consiga fazer o que ela se propõe, que é um suporte para livros, ela tem o objetivo de problematizar essa função. Exatamente a partir desse paradoxo, né, de ela diz que é uma estante, mas na verdade ela não cumpre eficazmente. Mas visualmente ela apresenta uma riqueza de elementos visuais. É claro que, como movimento pós-moderno, a intenção mesmo era ser radical, né? Era chocar, criar projetos para se chocar, então, contrário a essa linha da função. Por isso que o autor anterior brinca, né, com a forma segue a fantasia.
Essa liberdade e muitos outros projetos, esse grupo Memphis tem vários projetos, ela desencadeou profundas transformações nessas características que a gente vê hoje no design contemporâneo. Então, a gente observa transformações do processo de criação, dessas qualidades do objeto criado, da aparência em si, que eu quero dizer, e do processo de fruição, que é esse processo de busca de significação desses objetos. Flávio Caldura ele apresenta algumas características que pode ser observada nas transformações desse design pós-moderno para o design de hoje, o design contemporâneo. Então, essa manifestação do efêmero, do transitório, do descartável e do acaso. Então, veja que se antes a razão era o que predominava, a antecipação por meio de projeto e metodologia, aqui é totalmente o contrário, né? É abraçar elementos que antes eram evitados. A valorização de imperfeição, de imprecisão, interferências externas, tanto na produção como na pós-produção. A oposição a todo tipo de coordenação racionalista em favor do descontrole, dessa intuição, improvisação, inesperado, aleatório. E aí a mudança no local de exibição desses objetos, então se antes era exibido em espaços comuns, ou então em lojas de departamentos de objetos, artefatos, passa a serem exibidos em museus, galerias de artes, e muitos objetos nem chegam a serem consumidos em espaços comuns, por exemplo. São criados, idealizados para museus e consumidos em museus. E o cultivo da ambiguidade, da indefinição, da indeterminação, polissemia. Então, se antes o objetivo era criar objetos fáceis de serem compreendidos, nesse caso aqui a intenção é não facilitar esse processo de significação, mas aumentar então o estranhamento diante dessas propostas. E isso exige então uma participação mais ativa do espectador no jogo dessa interpretação. Aí eu vou apresentar para vocês essas características num objeto bem comum do cotidiano, para a gente entender então como que esse movimento pós-moderno desencadeou profundas transformações no design do dia de hoje. Então, usando a cadeira, que é um objeto que todo mundo conhece a sua função, todo mundo sabe para que ela é utilizada, a gente consegue identificar essas transformações desse seu processo de criação, da sua visualidade e também nesse processo de fruição, nesse sentar. Então a gente sabe que uma cadeira ela tem um encosto, o braço para pôr o suporte dos braços, o assento e as pernas. No processo desse design funcionalista, desse projeto moderno, o que se tinha era estudos antropométricos e ergonômicos para buscar a melhor postura da cadeira. E isso, veja bem, isso ainda existe hoje e é extremamente importante. Todo mundo vai trabalhar, por exemplo, no computador, almeja ter um melhor desempenho, principalmente se você trabalha muito, muito, muito tempo. Então, o design, entendo que o design que visa a função é existente e necessário até os dias de hoje. Mas vamos falar de um design que vem numa linha diferente, que visa mais ser simbólico do que funcional, prático. Então veja que se estuda a variação da altura, da posição da cabeça, a inclinação do corpo, a altura dos braços. Então aqueles elementos anteriores como o assento, o encosto, as pernas e os braços, eles são posicionados de acordo com a função do projeto. Então aqui a gente tem assentos bem comuns do dia a dia. O que modifica na variação desses assentos, braços
encosto e pernas, é a função prática que vai determinar o que é mais adequado. De uma cadeira de bar, de boteco, que você dobra e guarda em qualquer lugar, em várias quantidades, resistente, é uma cadeira de sala de aula, que você precisa de suporte para os braços, suporte para pôr uma mochila embaixo, até as cadeiras mais sofisticadas de escritório, e que tem também seu valor simbólico, que você vê que ela tem um certo... ela revela um certo poder no modo como ela é projetada. Há cadeiras simples que a gente usa na varanda de casa, na praia, que precisa ter um material resistente à maresia, como o plástico. Cadeiras criadas em grandes quantidades, como essas cadeiras de plástico. Há uma cadeira, como aqui a última, extremamente simbólica, que essas cadeiras usadas, que no caso é uma cadeira maçônica, no templo maçônico, onde o grão-mestre venerável senta. Então tem todo o seu valor simbólico. Veja que os pés são pés de leão, por exemplo. Então essa variação de como é o encosto, os braços e as pernas são determinados então por essa função, ora extremamente prática, ora extremamente simbólica. Mas agora, nesse design moderno, ele não tem tanto mais essa preocupação da função prática. A preocupação mais é realmente com essa liberdade de expressão do designer e liberdade de experimentação. Então, aqui não é mais tão importante o contexto onde vai ser colocada essa cadeira. Se ambiente interno e externo, se para estudo, trabalho ou descanso. Mas as múltiplas possibilidades de visualidade e assim também de experimentação estética, que é o relevante. Então aqui a gente tem uma variação de qualidades lineares dos elementos expressivos e de materiais que varia de madeira a metal. A gente aqui tem as referências que eu coloquei para quem quiser depois buscar essas cadeiras. Tem a oportunidade então de voltar aqui e ver. Todas elas eu coloquei as referências. A gente tem as qualidades geométricas dos elementos expressivos. Então, algumas delas nem se consegue se reconhecer que é uma cadeira. E muitas vezes nem se é confortável, ou até a gente tem uma certa insegurança de fazer o uso dessa cadeira. Então, aqui a gente tem outros materiais como pedra e também a própria cerâmica, ainda também materiais como plástico, metal. Aí a gente identifica qualidades amórficas nessa visualidade, então são cadeiras que além de não serem similares a cadeiras, em maior medida não são parecidas com cadeiras, elas remetem a elementos abstratos, não definidos. E tem outras que remetem a formas antropomórficas ou zoomórficas, como se elas fossem elementos vivos, né? Então, a gente tem formas um pouco mais abstratas, outras mais explícitas, como... E são bichos, vamos pôr dessa forma, que você não consegue nem nomear. São objetos, são seres fantasiados, seres da fantasia, da imaginação. E outras cadeiras que elas evidenciam a matéria bruta do material, onde ela quase não recebe tratamento pelo designer, ou se recebe tratamento é para evidenciar esse aspecto bruto. As cadeiras com qualidades avariadas, onde você vê claramente, então, com um tipo de deformação
de imperfeição, de improviso, né? Como essa gambiarra de amarração de madeira, de adição de gesso, como se tivesse corroído, cortado, não cortado direito, algum defeito. E qualidades paradoxais, que você consegue identificar que é uma cadeira, mas ela tem algum elemento que não é incoerente, né? Como essa cadeira no banco em cima de um skate, peças quebradas, um agrupamento de objetos, formas circulares que faz com que a cadeira tenha um movimento muito maior do que esperado, duplicidade, inclinação e até uma curvatura que seja impossível de sentar nela. E além da visualidade, se você for pegar cada objeto e olhá-lo de perto, investigando como ele foi produzido, a gente vai perceber que os processos não são mais produzidos em série, não são mais divididos em escala de trabalho, produção com diferentes profissionais envolvidos, mas são produzidos diretamente pelo designer numa produção única, manual, artesanal. Aqui a gente tem esse assento de Inês Chertel, que é do Brasil, do sul do Brasil, e ela produz, então, a partir da lã, que é da própria fazenda dela, onde ela faz toda a tosquia da lã, lavagem, secagem, seleção e depois a montagem manualmente, resultando nessa peça única e não mais seriada. Aqui um outro trabalho da Coreia do Sul, do designer, vou chutar aqui a pronúncia, Jae-Ryu Lee, onde você vê então também aqui que ele vai desde a coleta do material, da madeira, desenvolve o processo de queima e posteriormente de corte, de montagem, polimento, até a finalização, evidenciando assim a matéria bruta desse assento. E um outro exemplo de como transformou o processo de criação desses design contemporâneo do dia de hoje. Aqui também mostra o design chinês, Zipentão, onde ele criou tipo uma banqueta com uma forma de um corpo humano invertido. Se você ver, é uma coluna vertebral e a bacia. E ele fez todo esse processo também manual. Um processo muito similar a esculturas. É um processo de uma escultura, né? Montagem em argila, depois tirada a forma e vazado em bronze. E mais um trabalho só para exemplificar que se o processo de criação não é manualmente, artesanal, produzido com matérias-primas locais, você tem aqui a apropriação de elementos do cotidiano. Aqui a artista, e ela se intitula artista, ela se apropria de materiais descartados para criar suas peças envolvidas numa espécie de barbante. Ela também é da Coreia do Sul, Jae Sai-jun. Então, por fim, a gente tem a característica final desse design contemporâneo, que em menor ou maior medida as qualidades da sua aparência intenciona ser únicas e irregulares, em oposição, então, a um design moderno que é de seriação e padronização. A recepção que proporciona esses objetos, ela proporciona uma experiência estético-sensível em si mesma
em vez de um valor de uso prático, claro e determinado. Então, muitas peças você, inclusive, não sabe que possibilita o seu uso. Os processos criativos, então, eles estão abertos à improvisação e à experimentação livre. Então, seus métodos não estão mais vinculados a uma sistematização lógica e objetiva. E as peças únicas, elas são únicas, de funções indefinidas e ambíguas. Então, ela questiona o comportamento esperado de um artefato de uso e lembra muito os comportamentos típicos associados aos objetos de arte. Entendendo que essas características elas estão presentes em um tipo de design contemporâneo, que é esse de produção única e limitada. Aí, para concluir, fica então essa reflexão sobre que caminho que o design percorreu e alcançou hoje no design contemporâneo, assim como a arte contemporânea, rompendo padrões e paradigmas do período anterior e propondo propostas de inovação. É importante ressaltar que existe uma discussão muito além dessa observação feita nessa apresentação, e uma dessas discussões possíveis é sobre a intenção dos designers desenvolverem esse tipo de peça, na intenção de agregar valores artísticos aos trabalhos de design, na intenção de aumentar o valor da sua venda. Então, existe uma grande crítica que, embora o design tenha emergido na intenção de criticar o projeto moderno que visava valorizar a produção e o capitalismo, no final, atualmente, existe uma hipervalorização desse design contemporâneo, onde as peças são comercializadas em valores altíssimos, porque são peças únicas, colecionáveis. Então, ela se torna num valor mais alto, inclusive, do que o próprio sistema de produção da mais-valia, do valor de lucro, visava no primeiro momento, no projeto moderno. Então, existe uma grande crítica considerando isso, que o design hoje, então, ele tem uma produtividade em baixíssima escala, mas a sua intenção ainda é, porque é uma mercadoria, o lucro. Então, para a gente ter esse ponto para ser considerado. Então, com isso, a gente conclui essa breve explicação das características que influenciaram o design contemporâneo, que são as referências que foram utilizadas. Se vocês pesquisarem esses autores, vocês vão encontrar muitas publicações na internet, inclusive parte dessas que estão sendo apresentadas estão disponíveis na internet. Então, espero ter contribuído com esse tema e fico à disposição para qualquer pergunta.